Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Vladimir Safatli e a morte da esquerda brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, rodou muito nos últimos dias, né? O professor Vladimir Safatli, que é um grande pensador, gosto muito das análises do Safatli, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo colocou na capa da entrevista, né, que a esquerda está morta e tal. Isso saiu, acho que foi um dia, 2 dias antes do ato bolsonarista lá na Paulista, que acabou dando muita repercussão. E aí eu vi nas redes sociais muita gente questionando o Safatli sem ler a entrevista e sem conhecer muito bem o pensamento do Safatli, sabe? Porque a ideia do Safatli que a esquerda brasileira está morta não é de agora, e eu acho que ele está correto. Inclusive já fiz até vídeo no canal sobre isso. Eribaldo Maia, uma linha muito parecida com o Safatli, ele escreveu um texto muito bom sobre a morte da esquerda brasileira. Eu fiz um vídeo no canal repercutindo esse texto, coloca na tela, Maxwell, por favor. E aí o Safatli deu uma entrevista em que ele pôde clarificar mais o pensamento dele e combater algumas caricaturas que apareceram, né? E eu achei essa entrevista muito boa, maravilhosa. E a gente vai ver, vai fazer um comentário aqui, vai fazer uma análise e vai ver o que é que o Safatli quer dizer com a morte da esquerda brasileira. Ele morreu mesmo, viu, gente? Ó, morreu de morte matada, viu? Olha, sinistro, sinistro. Vamos abrir aqui o vídeo. Acho que há uma questão a ser refletida com seriedade nesse ponto. Sem dúvida. Outra coisa que chamou a atenção também foi o que não estava presente, né? Por exemplo, os cartazes contra o Supremo Tribunal Federal. Professor, essa semana, inclusive, tem muitas pessoas aqui no chat, já que a gente hoje, excepcionalmente, está fazendo esse episódio ao vivo, tá falando a respeito de uma entrevista para a Folha de São Paulo que o senhor concedeu, né? O título é o seguinte: A esquerda morreu e extrema-direita é a única força real no país. Tem a ver com seu livro, O Alfabeto das Colisões. E eu queria fazer um paralelo com o ato desse domingo 25, né? Porque gerou um debate e o senhor até se pronunciou a respeito disso já nas redes sociais, dizendo que a esquerda já conheceu várias derrotas, mas nunca conheceu um esgotamento semelhante a esse. Ao mesmo tempo, é um momento que a esquerda elegeu talvez o maior símbolo dela no Brasil, que é o presidente Lula. Como é que o senhor avalia isso? Alguns especialistas avaliam que isso é um contrassenso, por justamente ser um momento, né? Tudo bem, a gente já tem há 1 ano o presidente Lula no poder, mas um momento que a gente elegeu o presidente Lula. Eu queria te ouvir a respeito disso. Tá. Não, obrigado pela questão, Gabriela. Eu acho que não há contradição nenhuma. De fato, só contextualizando, bem, foi uma entrevista que eu dei há uns 10 dias atrás, né? Então não sabia que ela saiu um dia antes das manifestações, mas de qualquer forma, é uma questão que eu já levo em ocasiões. E o mais sábio é que é uma questão completamente lateral no livro. Né, que eram tinha outro tipo de abordagem, mas de toda forma isso apareceu e eu já falei isso várias vezes, mesmo acredito, então resolvi aproveitar e tentar explicitar melhor as minhas posições nesse caso, né? Tanto que eu até lembrei bem essa afirmação, eu já fiz há 4 anos atrás, né? Então fiz há 4 anos, porque no momento, 1 ano depois do governo Bolsonaro, por entender que esse processo seria meio irreversível, e acho que o tempo só mostrou isso, de maneira cada vez mais explícita. Tem o argumento que você levantou bem, que é bem, mas como assim? O Lula ganhou uma eleição há 1 ano atrás. Veja as condições da vitória e veja o espaço de governo que nós temos atualmente. As condições da vitória, foi uma vitória à lupa. 49% da população brasileira votou em um projeto, que era um projeto genocida, que era um projeto, do ponto de vista econômico, que foi catastrófico. No entanto, ele conseguiu 49%. E mais, nós conseguimos 51%, a condição de, eu diria, amordaçar quase todo o discurso de esquerda possível e de transformação estrutural possível, certo? Dentro da política nacional, né? Eu insistiria muito nesse aspecto, ou seja, e acho que há uma questão muito séria aqui, que eu tentaria resumir de 2 formas. A primeira é a seguinte: a política mundial ela foi para os extremos, já há anos, já há mais de uma década, isso é evidente, o movimento é claro, certo? Então, ou seja, os extremos... Eu acho que esse ponto é fundamental. Algumas pessoas tomam a crise capitalista de 2008 como um dado do passado. Veja, a crise capitalista de 2008, ela implodiu os sistemas políticos e os padrões de dominação no mundo inteiro. Vem crises institucionais e crises de hegemonia. Houve, no pós-crise de 2008, uma certa tendência de radicalização à esquerda, que foi muito visível principalmente nos países da Europa Ocidental, mas não só, também nos Estados Unidos. Todos esses movimentos, né, ocupam Wall Street, democracia socialista como tendência do Partido Democrata, Syriza na Grécia, Podemos
na Espanha, The Like na Alemanha, o Bloco de Esquerda em Portugal, organizações que existiam antes, outras foram criadas nesse contexto, e aí as que existiam antes cresceram pós-crise. Nenhuma delas conseguiu dar alternativas reais e concretas de mudança, transformação da vida para a classe trabalhadora, e passou a onda de radicalização à esquerda, veio uma onda de radicalização à direita que tá aí até agora, viu? E assim, não há sinais que vai passar. Não há sinais. Se a gente não conseguir mudar no Brasil e no mundo os rumos da política feita pelos que se consideram de esquerdas, né, parte representante da classe trabalhadora, a extrema-direita vai ter uma longa noite de domínio, viu? Vai perder uma eleição aqui, outra ali, mas uma tendência de alta global, que é inclusive o que a gente está vendo há mais de 10 anos. Mas tudo certo, vamos continuar. Começam a consolidar todo o processo do embate eleitoral e político. Só que tem um problema, que é o único extremo organizado é a extrema-direita. Isso não é só no Brasil, é em escala mundial hoje. Certo? Então isso mostra o que acontece quando a gente tem alguma coisa dessa natureza. Os extremos puxam do centro. Entendeu? A gente está vendo, quando não existe mais direita no Brasil, não tem mais centro-direita no Brasil. Isso foi tudo puxado para a extrema-direita. O que você faz numa situação como essa? Você tenta reconstituir algum tipo de governabilidade razoável, centro-democrático, qualquer coisa desses delírios sociopolíticos? Não, porque não existe mais. Você precisa reconstituir um outro polo de extremo. É isso que até para que você consiga rebalançar o processo. Né? Só que isso não foi feito. O que significa constituir um polo de extremo, no caso da esquerda? Veja, eu poderia, esse é o segundo ponto que eu traria, eu poderia até dar um exemplo que o próprio Lula deu. Né? A gente estava falando da questão de Israel. Bem, a maneira com que ele assumiu a causa palestina, com coragem, com enorme coragem, teve grandeza nesse ponto, sabendo de todas as reações, mostra uma coisa muito interessante. A gente teve reações em cadeia. Imprensa, sistema de imprensa nacional, setores, pensamento conservador nacional, certo? Tentaram colocar o governo contra a parede. O que aconteceu nesse momento? O grupo que normalmente apoiaria as pautas de esquerda se fortalece e vai para frente também. E compra o embate, entendeu? Então você consegue mobilizar o seu polo. No momento, a gente viu isso agora. Ontem foi uma prova disso. Qual que é a grande característica do Bolsonaro? O Bolsonaro não trai os seus eleitores. O que ele promete, ele vai. Assim, gente, talvez eu até grave um vídeo específico no canal, mas veja, saiu pesquisa Genial Quest mostrando que despencou a opinião favorável do brasileiro a Israel. Caiu mais de 10 pontos, percebe? Antes, em pesquisas anteriores da Quest, 52% dos brasileiros tinham opinião positiva sobre Israel. Agora esse número é só 39%. A gente pode fazer um amplo debate sociológico de pensar o que os embates das últimas semanas, motivado pela fala de Lula, teve repercussão nisso. Então assim, a galera fala assim, mas não pode disputar e não sei o quê. Olha o resultado concreto de uma disputa aí, percebe? Tipo assim, caiu mais de 10 pontos a imagem positiva que o brasileiro tem de Israel. Veja, é muito difícil você precisar matematicamente o quanto disso é resultado direto da fala de Lula e do embate que se abriu ali. Agora, me parece inegável que a fala do presidente tem repercussão direta nisso. Então, assim, dá pra disputar, né, gente? Dá pra ganhar, né? Mas toda a mídia burguesa tá defendendo Israel. E mesmo assim, despencou na opinião pública a avaliação positiva sobre Israel. É isso que eu falo há meses, há anos no canal. Tem gente que nega a possibilidade de disputa para justificar reformismo, conciliação e traição. Reformismo não, que nem é reformismo. Para justificar conciliação e traição, na real, tá ligado? Mas aí toda vez que tem exemplos concretos de disputa, a gente vê possibilidade sim de avançar. Aqui, ó. A prova, entende? Porque a galera gosta de negar a realidade para justificar suas covardias, né? Vai até o fim. Então ele não tem recuo. Agora, a gente tem recuo a todo momento. A esquerda virou uma forma de traição, de uma certa maneira. Eu acho que é terrível dizer isso. Gostaria de estar dizendo outra coisa. Mas o fato é que, assim, ou a gente encara o problema efetivo, ou a gente vai ter um problema muito maior logo em breve. Imagina o que vai acontecer com esse país se o Trump ganhar a eleição. Imagina, você teve 300 mil pessoas na Paulista ontem, né? Imagina o que acontece se o Trump ganha. E com todo o sistema orgânico. Sim, não teve 300 mil pessoas nessa fato. Ele teve no máximo 200 mil. No máximo. Aí o safado deu uma inflada nos números, mas isso é detalhe. Da extrema-direita brasileira com a extrema-direita norte-americana. O que o Brasil vai virar? Já estou numa condição como essas, o que é necessário fazer? Eu insistiria num ponto. É necessário você se preparar para uma luta profunda, para um embate que vai durar muito tempo e vai ser violento. Ele não vai ser um embate simples.
certo? E violento em todos os sentidos. Então, eu acho assim, se você não tem o seu polo mobilizado significa, não é você usar o medo e o desespero em relação ao inimigo para tentar mobilizar o seu campo, é você mostrar muito claramente uma clarificação ideológica, uma capacidade efetiva de sustentar propostas de transformação estrutural da sociedade, certo? A despeito dos conflitos. Porque uma boa parte, sabe o que vai acontecer agora? Bem, o Bolsonaro está demonstrando força. Você pode ter certeza, uma boa parte das pessoas do grupo de direita que apoia o governo Lula, ele vai ou começa a chantagear de maneira cada vez mais insuportável, ou ele vai paulatinamente vendo que tem demonstração de força do outro lado, apoiando o outro lado, como sempre fez. Ou seja, eles botaram a gente uma chantagem, é só isso. E a gente não pode comprar uma chantagem como essa. É isso que eu tentei falar, né? Bem, acho que nem todo mundo quis entender. Tem muita gente, inclusive, aqui concordando contigo, professor. Até tem um comentário aqui. A esquerda está muito institucional, diz aqui o anarco-individualismo, esse perfil. O povo não quer saber das instituições, e sim de não passar fome, não ser despejado, enfim, trazendo aqui coisas práticas, né? A gente pode falar também da perspectiva da segurança pública, várias discussões podem entrar aqui. Mas, ouvindo a sua análise, professor, queria perguntar primeiro se o senhor enxergaria um caminho, então, para a esquerda. E, por outro lado, o senhor falou em demonstração de força, né, da extrema-direita. Eu pergunto, é uma demonstração de força da extrema-direita ou seria uma espécie de ato desesperado? Também vi alguns especialistas avaliando assim. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, pediu pela anistia de Jair Bolsonaro. Ele gravou uma entrevista com o Estadão em vídeo, dizendo que o único caminho de pacificação seria uma anistia. Então, queria ouvir o senhor nesse sentido. Então, Gabriela, primeiro, essa teoria do ato desesperado é uma teoria que a gente ouve há pelo menos 5 anos. A cada manifestação que o Bolsonaro faz, sempre tem alguém que fala, não, isso é, na verdade, uma prova de fraqueza, não uma prova de força. Eu acho assim, basta pensar no que é o processo histórico do Brasil nos últimos 5 anos. Eu não vejo muito por onde sustentar uma coisa dessa natureza. Vamos ser claros, se houvesse uma eleição hoje, certo? A probabilidade do resultado da eleição ser muito parecido com a eleição há um ano atrás, ou seja, no limite, a gente ganhar no limite ou mesmo perder, enorme. Por quê? Não houve desmobilização do campo da extrema-direita, não tem nenhum indício nesse sentido, não tem nenhum número que corrobore. Aí assim, gente, aí a extrema-direita perde a eleição nacional e não desmobiliza. Vamos usar uma definição mais ampla possível de campo progressista de esquerda. Ganha a eleição e joga fora seus compromissos, né? O que mais tem é economista de esquerda defendendo teto de gastos agora. O que mais tem é até marxista defendendo privatização de presídio, dizendo que tem problema não, que é só PPP. O que mais tem é gente que diz que não pode cobrar o governo Lula, que não pode criticar as políticas privatistas. O Haddad foi pro BTG Pactual, tem isso no YouTube, no canal do BTG Pactual, e falou orgulhoso que o governo Lula tá fazendo o maior pacote de PPP da história do Brasil. O cara tá se orgulhando de dizer assim, ó, nunca antes na história desse país se privatizou tanto o serviço de políticas públicas como a gente tá fazendo. Ninguém fala nada, ninguém diz nada, tá ligado? Então assim, o campo da extrema-direita tá permanentemente mobilizado e o nosso campo é um festival de oportunismo, de covardia, de rendição e de jogar biografia no lixo, né? Então, assim, tem esquerda no Brasil? O que é ser de esquerda? Ser de esquerda é só o discurso de goela na campanha eleitoral? E depois que acabou a campanha eleitoral não tem compromisso nenhum, não tem palavra nenhuma, é só estelionato eleitoral? Isso pra você ser de esquerda? Eu acho que não. Assim, eu acho que isso pra mim não é de esquerda, não. Isso aqui é performance de esquerda na eleição, beleza. Agora, ser de esquerda significa ter um discurso e um programa que é o mesmo na eleição, é o mesmo pós-eleição, é o mesmo no governo. Se vai conseguir aplicar, aí já é outra coisa, porque aí tem luta. Só que aí o que no Brasil diz assim, no Brasil a galera fala assim, Jones, mas não dá pra fazer nada por causa do Congresso. É mentira, nunca tentou. Não pauta o debate, não disputa a opinião pública, não faz a disputa de projeto na sociedade, nem tenta, é mentira. Não é culpa do Congresso, não. A culpa do Congresso, não. O governo Lula tem uma política econômica neoliberal, não é por causa do Congresso, não. É porque o ministro é neoliberal, o Fernando Haddad. É porque a Simone Tebet é neoliberal. Porque a equipe do Haddad quase inteira é neoliberal. Porque a equipe da Simone Tebet quase inteira é neoliberal. Eles são ideologicamente convencidos do que eles estão fazendo. Tá ligado? Vamos lá. Vamos ser sinceros e honestos aqui. Então, se tentasse, aí sim o Congresso seria um problema. A gente teria que ver a dimensão do problema, os enfrentamentos, a estática, mas nem tenta. Porque são ideologicamente neoliberais. Ideologicamente. Percebe? Bora isso, a não ser o nosso desejo. Então não dá para você tomar o seu desejo por realidade, mas a realidade está sendo muito implacável conosco. É importante encarar a realidade de frente. Esse é um dado que me parece absolutamente central nesse momento.
Por outro lado, eu insistiria, numa condição como essa, eu volto a insistir, acho que, de fato, falar na morte da esquerda, é importante lembrar o seguinte, numa vida se morre várias vezes, né? A morte não é uma coisa que acontece só uma vez, não. As pessoas que acham que a morte só existe a morte física final, infelizmente, elas precisariam repensar um pouco o seu conceito. A tua experiência que a gente tem na vida são mortes simbólicas a todo momento. Ou seja, necessidade de reconfiguração profunda, de reestruturação profunda, de você fazer cortes, estabelecer lutos muito claros, entender que tem um caminho que você não vai para lugar nenhum, absolutamente para lugar nenhum. É um caminho, nesse nosso caso, é um caminho completamente reativo, em todos os aspectos. E ainda mais do que isso, aí, se me permitir, quer dizer, a ideia que eu tinha quando eu quis lançar o livro que eu estou lançando agora era insistir. Existe uma perda de uma gramática, inclusive uma gramática de luta, uma gramática de forma de vida em relação à nossa experiência de emancipação. Eu posso dar milhões de exemplos, um exemplo que eu trouxe no caso, era, veja, a gente faz uma crítica à ideia de empreendedorismo como um elemento constituinte, diria, porque esse elemento é importante, ele é constituinte do tipo de adesão das classes baixas e médias baixas da extrema-direita. Né? É um dispositivo fundamental do discurso da extrema-direita. É liberdade como capacidade de empreender. Né? Então, o que acontece? Esse discurso do empreendedorismo, ele continuou, e ainda hoje continua em setores de esquerda de maneira muito forte. Quantas vezes a gente não ouviu gente falando em empreendedorismo periférico, achando que empreendedorismo é uma forma de emancipação e não uma forma de servidão? Algumas pessoas não repararam nisso, mas assim, eu não uso nenhuma dessa linguagem aí moderna, né? Que corre de certa militância, não. Então eu não falo em empoderamento, eu não falo em interseccionalidade, eu não falo em lugar de fala, eu não falo em aceleramento social, eu não falo de empreendedorismo social, eu não falo de empreendedorismo periférico. Ó, pra mim, aí veja, opinião, Jones Manuel. Pra mim, quem adere a essa linguagem, consciente ou não, está trabalhando dentro de um campo político social liberal. É isso. O limite, o horizonte máximo é um capitalismo com um pouquinho menos de desigualdade e um pouquinho mais de representatividade. E aí a gente tira onda muito com os coach, tal, com o discurso de empreendedorismo da extrema-direita, mas tem muito isso também na esquerda, viu, gente? Tem muito. A ideia de que a solução é uma solução que, em última instância, é individual, a partir de uma ação empresarial, ainda que essa ação individual passe por uma solidariedade de financiamento. Então a ideia é, para enfrentar os problemas sociais, a gente precisa que as pessoas se engajem mais. Que pessoas? As pessoas que têm dinheiro, os banqueiros, os Armínio Fraga, os BTG Pactual, os Itaú, a Rede Globo e por aí vai. Então vamos fortalecer projeto, vamos doar, vamos fazer filantropia, vamos montar um ONG e tal. Então a partir dessa rede de empresariamento social, algumas pessoas que vão ser liderança vão conseguir dar mais oportunidade para as pessoas. Em última instância, isso não difere em nada do discurso sobre empreendedorismo dos liberais, né? Mas é isso, né? Tudo certo, segue a vida. Eu nunca entrei nessas tendências, nessas modas e nunca vou entrar, sabe, gente? Mas continuando. E não uma forma de você submeter todas as relações sociais às figuras da concorrência, à figura da competição, à figura da absoluta ausência de solidariedade, coisas dessa natureza. Isso mostra o quê? Mostra que a gente perdeu até a nossa gramática. A gente perdeu até a nossa capacidade efetiva, certo? De mobilizar uma sintaxe própria, de mobilizar um conjunto, um horizonte próprio de valores. Certo? Um exemplo, quer dizer, quantas vezes você ouviu nesses últimos anos alguém falando de autogestão da classe trabalhadora? Isso parece um discurso completamente, sabe? Parece uma coisa, um fóssil, um dinossauro, né? Que apareceu lá na pré-história e volta de vez em quando. Mas um dinossauro... Veja, se você admite que igualdade é um valor fundamental, não existe igualdade enquanto você tem hierarquia no campo do trabalho. Não existe. Simplesmente. Enquanto você tem 8, 10 horas por dia da tua vida, você está submetido a hierarquias as mais profundas que tiram a tua capacidade de decisão, tiram a tua capacidade de deliberação, que igualdade é essa? Entendeu? Então, ou seja, há uma reflexão a ser feita aí, e acho que ela é muito mais profunda do que a gente gostaria de aceitar. Aí assim, gente, a gente viu qual é a explicação do Safatri. Tem como discordar disso? Veja, presta atenção. Há duas dimensões aqui separadas. Você pode concordar com o diagnóstico, mas dizer assim, que a direita está muito forte, que a mídia burguesa, que o Congresso, que a extrema-direita tem muitos governadores. Mas veja, você aí não está discordando do diagnóstico, você está dando quase que uma explicação para o diagnóstico, percebe? Então isso é meio que outra coisa. A questão é, existe como discordar desse diagnóstico? É verdade ou é mentira
que se caracteriza a maioria do campo das esquerdas, uma prática recorrente de não sustentar projeto, programa, tem um discurso na eleição e outro discurso no governo. Inclusive, isso até se replica no universo micro, né? Um discurso da eleição sindical, outro discurso no sindicato, um discurso na eleição estudantil, outro discurso quando está na entidade, e por aí vai. É verdade ou é mentira que não foi constituído um polo mobilizado, ideologicamente avançado, que faz a disputa ideológica na sociedade, um polo radical de esquerda? É verdade ou é mentira que a maioria das esquerdas brasileiras terceirizaram a luta política contra a extrema-direita para o STF, em particular para o Xandão? É verdade ou é mentira que a esquerda brasileira é incapaz de apresentar um programa econômico radical, em sua maioria, que transforma as condições de vida do povo? Entra ano e sai ano, melhora um pouquinho aqui, melhora um pouquinho ali, mas tá o mesmo problema lá, os problemas de transporte, os problemas de fornecimento de água potável, de energia elétrica, de empregos precários, de baixo salário, de moradia precária, de violência policial, de alagamento nas ruas e por aí vai. Tipo, qual foi, gente? É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira que a extrema direita faz uma disputa ideológica permanente na sociedade e não existe um polo de esquerda grande, forte, de massa que faça isso? É verdade ou é mentira que temas estratégicos e estruturais para um projeto de revolução brasileira? O Vladimir Safatli deu o exemplo da autogestão operária. Eu falaria também da luta anti-imperialista. Eu falaria também da concepção de poder popular, não achar que tá no governo é ter o poder. É verdade ou é mentira que esses temas foram banidos do debate de massas? Sabe? Gente, assim, não se fala mais no Brasil de estatização, tá ligado? Estatização, setores estratégicos da economia. Aí volta e meia, de vez em quando, alguém fala meio da boca pra fora, porque a tendência no mundo é reestatizar setores estratégicos da economia que foram privatizados. Aí fala com orgulho, babando da Europa, porque na Europa estão reestatizando metrô, correio, água, energia elétrica, não sei o quê. Não, tudo verdade. Pauta isso aqui de verdade no Brasil? Pauta não, pô. Tirando algumas exceções, tipo um Glauber Braga da vida. Mas assim, a maioria pauta não, pô. Não leva a sério não, tá ligado? Então assim, veja, tem um elemento que é um debate teórico mais profundo que eu não vou fazer aqui agora, que é, veja, depende muito do que você considera como esquerda. Se você considera como esquerda uma força político-eleitoral que está aqui só para fazer a gestão do capitalismo e ter mais preocupação social, mais respeito, tendencialmente, nem sempre, aos direitos civis e ser menos tosca, para você a esquerda é isso, aí beleza, a esquerda ainda tá bem. É isso, esquerda é isso. É ter um pouquinho mais de preocupação social, um pouquinho mais de preocupação com direitos civis, com direitos humanos e ser menos tosca que o bolsonarismo. É isso. Então, se for isso, beleza, a esquerda tá vivíssima e ainda tá bem. Agora, se você considera a esquerda um campo político fundamentado a partir dos interesses históricos imediatos da classe trabalhadora, que apresenta um projeto de país, um projeto revolucionário, radical, popular, nacionalista e anti-imperialista, pautado na igualdade radical, no poder popular, na garantia efetiva da soberania brasileira contra os interesses do imperialismo, se você considera que ser de esquerda significa pautar realmente os interesses imediatos, os interesses históricos da classe trabalhadora, tem esquerda enquanto força de massa no Brasil hoje, gente? Vamos lá, conversa comigo aqui. Tem a contra-reforma trabalhista, tá tendo luta para rever ela. A contra-reforma da Previdência, tá tendo luta para rever ela. As privatizações do governo Bolsonaro e Temer, tá tendo luta para tomar de volta tudo que foi privatizado. O novo teto de gastos foi derrubado. Tipo assim, eu tô falando só de medidas, inclusive defensivas, dos governos anteriores, sem falar nas medidas para avançar. Então, porra, gente, qual foi a crise de vocês com a fala do Safatli? O Safatli tá certo. A esquerda, enquanto força transformadora, antissistêmica e disruptiva com peso de massas no Brasil, morreu. Dá para ser reconstruída? Dá é muito. Já tem trabalho sendo feito? Tem. Agora sim, a esquerda, o ciclo de organizações de esquerda que surgiu no pós-ditadura empresarial militar, morreu. E morreu de morte morrida, abraçado com banqueiro e comemorando produção de soja e de carne de vaca, que é soja por cima de tudo, boi por cima de todos, né? Então morreu mesmo. Não tem alternativa de futuro para o Brasil e para a classe trabalhadora desse país. E quando a gente não constrói um futuro radicalmente diferente, o que a gente tem é a mera gestão da miséria do presente. E eu não acho que ser de esquerda, ser, no meu caso, comunista, é alguém que se propõe só a gerir esse vale de lágrimas que é o capitalismo dependente brasileiro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.